Olá, muito bom dia para você. Hoje é dia 27 de março de 2025. Eu sou Paulo Leite e o Direto do Plenário está no ar. Você acompanha a qualquer momento e ao vivo aqui com a gente a sessão de hoje no Tribunal Superior Eleitoral. E quem explica para a gente os processos dessa manhã de julgamentos é a advogada e professora de Direito Eleitoral Caroline Lacerda. Tudo bem, doutora Carolina? Bem-vinda de volta. Obrigada, Paulo. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos para a pauta? Vamos para a pauta. Bom, a pauta tem 14 processos previstos. Você acompanha em instantes e direto do plenário discussões sobre perda de cargo eletivo e propaganda irregular. Além disso, tem lista tríplice. Nos dois primeiros itens, por sinal, os ministros avaliam os nomes indicados para compor os tribunais regionais eleitorais da Bahia e também do Ceará. Processos que têm como relatores, nessa ordem, os ministros Antônio Carlos Ferreira e André Ramos Tavares. Vou começar pela lista, doutora Carolina, até para você explicar, para lembrar para a gente, né, como é que funciona o processo, o ritual aí de uma lista tríplice. Lembra para a gente, por favor? É bom a gente lembrar que todos os cargos da Justiça Eleitoral são temporários. E dentre os 7 juízes que a gente tem nos TREs, 2 deles são indicados da advocacia. Então, são advogados que são indicados para fazerem o papel de juízes por 2 anos, que é o período em que eles ficam nesse cargo. Então, essa lista funciona da seguinte forma. A OAB forma uma lista sêxtupla, então são 6 nomes escolhidos pela OAB. Essa lista vai para o TJ transforma numa lista tríplice. Então, passa a ter 3 nomes disputando essa vaga de juiz no TRE. Logo em seguida, esse processo vai para o presidente da República escolher um entre esses 3 nomes para ser o juiz eleitoral que vai representar a classe dos advogados dentro do TRE. E qual que é o papel do TSE especificamente? Daqui a pouquinho a gente acompanha, né, os ministros avaliando mais esse caso no TSE. Qual que é o papel do tribunal? Isso, depois que o processo passa pela OAB e pelo TJ, ele vai para o TSE para que o TSE veja se existem os requisitos necessários para o cargo. Quais são esses requisitos? Eles estão lá no artigo 120 da Constituição. É a reputação ilibada, é o conhecimento jurídico notável. Então, o TSE faz essa análise procedimental para ver se tudo está feito da forma correta e se as pessoas que figuram na lista, se elas têm condições de desempenharem esse cargo de juiz, que é um cargo tão importante para a justiça, né? E é o mesmo funcionamento, né? Um espelho, né? O TRE com o TSE, a composição é a mesma e as indicações também parecidas, né? Isso, é bem semelhante. Vem indicações de juízes temporários. No âmbito do TRE, vem juízes do TJ e juízes dos tribunais federais e advogados. E no âmbito do TSE, a gente tem a representação do STJ, do STF e os advogados. Então, é um espelho mesmo, como você falou, se reproduz, né? No TRE e no TSE, a estrutura é bem parecida. Lembrando, então, tribunais regionais eleitorais, né? Nomes para compor na sessão de hoje, os tribunais regionais eleitorais da Bahia e também do Ceará. Bom, o processo seguinte, o terceiro da pauta dessa manhã, é um recurso de Flávio Henrique de Oliveira e de Jaime Calado Pereira dos Santos contra a decisão que os condenou ao pagamento de multa por propaganda eleitoral antecipada negativa. A origem desse caso é São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, e o ano é 2024, eleições do ano passado, portanto. Começar pedindo para que você nos explique, então, doutora Carolina, essa questão, propaganda antecipada negativa e ainda tem um agravante, né? Não sei se eu posso falar dessa maneira, de impulsionamento. Que caso é esse que a gente vê daqui a pouco? Isso, esse caso é muito interessante porque ele fala do impulsionamento, que é uma coisa que gera muita dúvida dentro do direito eleitoral. A gente fica sempre em dúvida na campanha se é permitido ou se não é permitido o impulsionamento em redes sociais. O impulsionamento é permitido, Paulo, só que que tem alguns requisitos para que sejam cumpridos para que esse impulsionamento possa ser feito no período eleitoral. Quais são esses requisitos? Primeiro que tem que ser feito dentro do período de propaganda eleitoral, que a gente já conversou algumas vezes, que a propaganda eleitoral só pode ser feita depois do dia 15 de agosto do ano das eleições. Então, ela tem um período específico para ser feita. Além disso,
esse conteúdo impulsionado, ele não pode ser um reflexo de um abuso de poder econômico. Então, o impulsionamento não pode ser milionário, ele não pode ser muito caro, para que a gente não tenha abuso de poder econômico também. Nesse caso específico, o impulsionamento que está sendo questionado no processo tem a ver com o impacto que ele causou dentro do município. O município tem basicamente 50 mil eleitores e esse impulsionamento teve um impacto significativo de 35 mil eleitores. Então, a multa que foi aplicada foi bastante alta em virtude do impacto desse impulsionamento que foi feito nas redes sociais. E as redes têm um papel fundamental, né? Nas últimas eleições, chega cada vez mais para o TSE processos discutindo ali, né, a propaganda nas redes sociais. Então, a gente está falando de um caso de impulsionamento nas redes e antes do período previsto. Esse é o caso. Esse caso teve o impulsionamento e foi antes do período permitido. Então, a gente tem dois problemas aí, né? O impulsionamento de grande impacto, que pode ser considerado ilícito pelo impacto que teve, e também o impulsionamento antes do período de propaganda eleitoral, que só pode ser feito depois do dia 15 de agosto. E esses conteúdos de propaganda eleitoral, eles são sempre discutidos aqui, porque o limite é muito tênue entre o que pode e o que não pode. Então, existe muita discussão sobre isso e a jurisprudência que acaba dizendo o que pode e o que não pode no caso concreto. Tem uma questão também que você me explicava aqui antes da gente começar a nossa conversa, antes de entrar no ar, que tem uma multa, né? Eles foram condenados a uma multa de R$7 mil e existe aí uma discussão para dobrar essa multa, né? Isso. A parte que requereu a condenação, eles estão pedindo para dobrar a multa, porque justamente pelo impulsionamento que teve. O município que tem 50 mil eleitores teve um impacto de 35 mil eleitores que souberam desse impulsionamento nas redes sociais. Então, em virtude disso, eles estão pedindo o aumento da multa. Ok, é o terceiro caso dessa manhã, portanto, um caso do ministro André Mendonça. Bom, seguindo a pauta, a gente chega no item 4, que é uma discussão em torno de perda de mandato por desfiliação partidária. Nesse caso, você tem os detalhes aí na tela, a gente tem o partido Solidariedade de um lado e Marcelo de Lima Fernandes do outro lado. Para quem não se lembra, o Marcelo Lima, que hoje é prefeito de São Bernardo do Campo, em São Paulo, perdeu o mandato de deputado federal em 2023 por desfiliação partidária sem justa causa. Ele deixou o Solidariedade e migrou para o PSB, mas essa mudança não foi considerada legal. A decisão foi tomada pelo próprio TSE no dia 7 de novembro de 2023. E o placar foi de 5-2. Esse é um breve histórico do caso. Agora, qual que é a discussão de hoje? O que a gente acompanha hoje, doutora Carolina, em relação a esse caso? Hoje a gente vai acompanhar nesse caso o julgamento de uma pessoa que deixa um partido político depois de tomar posse no seu cargo. A Constituição brasileira ela não permite candidaturas e políticos sem partido político. Então, a discussão versa sobre isso. Quando que um político pode sair do partido sem que seja penalizado, sem que isso seja considerado ruim para a justiça eleitoral? Quando existe algum tipo de discriminação, algum tipo de perseguição política, que é o que a gente chama de justa causa. Então, em síntese, é o seguinte: a pessoa pode sair do partido político desde que ela avise o partido político e que tenha justa causa. Quais são as questões que podem configurar essa justa causa? Perseguições, discriminação, mudança de ideologia dentro do partido político. Aí aquele político que não se sente mais confortável dentro daquela instituição, dentro daquele partido, pode sair. Mas, em regra, o político sem partido político, ele perde o seu mandato, se não tiver essa justa causa. E a questão desse processo é verificar se existe ou não essa justa causa para a perda do mandato do deputado. Ok, a gente tem mais dois casos aqui interessantes para trazer para você. O caso 5 da pauta, né? O item 5 aqui da pauta é um item com origem em Barreira, cidade no Ceará, que é um caso curioso, pintura de comitê central que poderia ou não ser considerado um outdoor. Lembrando que o outdoor, você já me explicou, é sempre proibido. Que caso é esse, doutora Caroline? Isso, outdoor é sempre proibido e muita gente não sabe disso e acaba errando no período eleitoral, fazendo propaganda irregular, porque o outdoor é proibido. Nesse caso específico desse processo, houve a pintura do comitê de campanha do candidato e essa pintura foi considerada com impacto visual semelhante a um outdoor.
Então, a gente sabe que os outdoors são proibidos pela Justiça Eleitoral, mas não só eles, tudo aquilo que causa o impacto de outdoor também é proibido. Aí, nesse caso específico, a defesa vem alegando que a pintura teve menos de 4 metros quadrados, que é o que determina a legislação, mas o que está sendo falado pela acusação é que o impacto visual foi muito grande, semelhante a um outdoor. Então, há aplicação de multa também, já pediram para tirar essa pintura, mas aí agora o que se discute é essa multa em virtude da propaganda irregular. E como no caso anterior, ou 2 casos atrás, é um caso que pode criar também jurisprudência, há uma certa... pode servir de exemplo para casos futuros? É um caso curioso, né, esse aqui? Isso, porque a gente tem a legislação dizendo que não pode ter o outdoor, mas a jurisprudência é que vai parametrizar o que pode e o que não pode, porque a lei fala, é permitida pintura de 4 metros quadrados, é permitido adesivar o carro. Então, o parâmetro que é feito do que pode e do que não pode, normalmente é feito pela jurisprudência. Então, é um caso interessante porque não é tão óbvio, a gente está falando de uma pintura que se assemelha a um outdoor, não chega a ser a proibição clara e expressa da lei do outdoor, mas que a gente precisa verificar agora quais são os parâmetros que a Justiça Eleitoral vai considerar legais nesse caso, né? Porque, de acordo com a defesa, a pintura está dentro do tamanho permitido, mas mesmo assim foi considerada outdoor. Então fica meio subjetivo a gente entender o que pode e o que não pode. Lembrando que a sessão começa em instantes, direto do plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Continua aqui com a gente, que daqui a pouquinho a gente vai ao vivo até o plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Seguindo aqui a nossa pauta, a gente chega no 6º item aqui da pauta de hoje, um caso com origem em Chapreta, em Alagoas, que tem um pedido de votos antes da hora permitida e mais algumas outras discussões, né, doutora Caroline, perdão. 6º caso da pauta de hoje, que caso é esse? Esse caso, ele trata de propaganda eleitoral antecipada também. Mas nesse caso é a propaganda eleitoral antecipada positiva e negativa. A gente já falou outras vezes sobre isso aqui, então existe uma diferença. A propaganda antecipada, ela já é ilegal, ela já é vedada pela Justiça Eleitoral, porque não pode ser feita antes do dia 15 de agosto do ano das eleições, como manda a Lei das Eleições, a Lei 9504. Mas nesse caso ainda existem 2 discussões aqui internas, que é a propaganda positiva, aquela que pede votos, ainda que indiretamente, aquela que fala as palavras mágicas, né, que a gente vem falando muito nas discussões da Justiça Eleitoral. Então, propaganda antecipada positiva não é permitida, porque pede voto antes da hora, porque tira a paridade de armas do processo eleitoral. Então, o candidato que faz a propaganda antecipada positiva, ele sai na frente. E não é isso que a gente quer na democracia. Além disso, nesse caso também, a gente tem a propaganda negativa, que é quando o candidato fala mal do outro candidato e acaba ferindo subjetivamente a sua honra, a sua imagem. Nesse caso específico, existe a alegação de que nessa propaganda antecipada, além de haver o pedido de voto na propaganda positiva, houve também severas críticas contra o atual gestor, e isso pode configurar uma propaganda antecipada negativa, que falou mal das subjetividades da outra pessoa. E aí a gente tem que ver o que o TSE vai julgar. Você até lembrava, né, a questão das famosas palavras mágicas. Lembra pra gente, não vale só vote em mim, né? Não é só isso que a legislação e que o tribunal leva em consideração, né? Isso, a gente acha que o pedido de voto tem que ser só vote em mim, venha comigo, mas a gente tem várias palavras que podem considerar que esse pedido de voto foi feito de forma implícita. Nesse caso específico, é tão interessante que nem as palavras mágicas foram usadas. Então, o processo diz, não tem o pedido direto de voto e não tem as palavras mágicas, mas mesmo assim, o discurso ele foi inflamado para falar mal do outro candidato e para, de alguma forma, pedir votos e pedir o engajamento da população antes da data prevista. A reunião que se discute nesse processo, ela aconteceu dia 1º de julho. E a gente sabe que só é permitido fazer a propaganda eleitoral depois do dia 15 de agosto. Então, mais do que as palavras mágicas, a gente tem que ver o conteúdo, o contexto do vídeo para ver se teve engajamento, se teve pedido, se não teve. Então, realmente é uma questão difícil de ser definida. Bom, o caso 6, esse que a gente acaba de conversar, né? Chapreta, Alagoas. O caso 5, o caso anterior, Barreira, Ceará, 2 casos da relatoria do ministro André Mendonça. Bom, são informações e explicações aqui
da pauta dessa manhã. As explicações para a gente da doutora Caroline Lacerda. E eu lembro que a sessão do Tribunal Superior Eleitoral começa em instantes. Enquanto isso, veja as notícias mais recentes da Justiça Eleitoral. Bom, o Tribunal Superior Eleitoral, por maioria de votos, reformou uma decisão do TRE de Pernambuco e cassou um registro de candidatura. A sentença referente ao cargo de vereador nas eleições de 2024 de um candidato que já tinha sido prefeito. Rocine Gomes conta pra gente. Marivaldo Silva de Andrade disputou o cargo de vereador em Jaqueira, Pernambuco, em 2024, mas não ganhou. 8 anos antes, quando foi prefeito, ele teve 2 contas públicas rejeitadas pela Câmara Municipal. As contribuições previdenciárias descontadas do salário dos servidores não foram repassadas à Previdência Social, nem houve recolhimento das contribuições patronais. A prática se repetiu no ano seguinte. No Tribunal Superior Eleitoral, a maioria dos ministros acompanhou em sessão virtual o voto da relatora, ministra Isabel Galotti. Ela indeferiu o registro do candidato, reformando a decisão do TRE de Pernambuco. A ministra destacou uma lei complementar de 1990, que trata de rejeição de contas públicas. A norma determina que são inelegíveis para qualquer cargo os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa. Voltando à pauta aqui de hoje, doutora Caroline, a gente tem muito caso de propaganda irregular, seja antecipada, negativa, palavras mágicas, você explicava aqui pra gente. Agora, como é que as multas? A gente deu exemplo aqui de uma multa de R$7 mil aplicada. Como é que essas multas, como é que o valor é definido? Essas multas variam de acordo com o tipo de propaganda. Quando a gente está falando de propaganda antecipada, as multas podem ser até R$25 mil ou o valor da propaganda. Então, a multa pode até ultrapassar R$25 mil, desde que a propaganda seja mais cara do que isso. Então, o que a legislação diz é que, em propaganda antecipada, o candidato que fez essa propaganda antecipada, ele pode pagar R$25 mil de multa ou o valor da propaganda para retirar essa propaganda do ar. E, no caso de propagandas irregulares, vai variar de acordo com a irregularidade praticada. Então, pode ser multa de R$2 mil, de R$3 mil, até R$30 mil, dependendo da irregularidade que foi praticada. E são casos comuns, né? Praticamente toda sessão a gente fala sobre propaganda irregular, sobre discussões envolvendo propaganda irregular e principalmente das eleições de 2024. São casos que chegam bastante à Justiça Eleitoral, principalmente ao TSE, eu imagino. Isso, porque a legislação ela fala o que não pode, mas assim, no caso concreto acaba sendo difícil definir o que está certo e o que está errado. Então, é a jurisprudência que parametriza. E aí, sempre tem que ter a discussão no tribunal para a gente verificar se isso foi correto ou não foi. Por exemplo, o que a gente estava discutindo antes, o caso da pintura. A pintura é permitida no comitê de campanha, mas até que ponto isso não configura um outdoor? Até que ponto isso gera paridade de armas ou não? Então, as discussões elas são muito subjetivas e muito tênues. Existem casos em que as cores que são pintadas, o município, as paredes da administração, pode configurar uma propaganda. Então, basicamente, não tem pedido de votos, não tem palavras mágicas, mas tem uma cor que remete ao partido. Às vezes tem uma frase que remete ao candidato. Então, subjetivamente, a lei não consegue encampar todos os casos. E aí a gente tem que discutir mesmo no caso concreto para ver o que está certo e o que está errado. Ok, a gente segue aqui com as informações, com as notícias mais recentes do Tribunal Superior Eleitoral. Também em plenário, o TSE manteve negado o registro de candidatura de Francinete Alves de Fone, do Partido Novo, ao cargo de vereador em Fortaleza nas eleições municipais do ano passado, 2024. O plenário acompanhou a divergência aberta pelo ministro Antônio Carlos Ferreira, que entendeu que deve prevalecer o entendimento da Justiça Eleitoral sobre o marco temporal da inelegibilidade decorrente de demissão do serviço público. Regina Souza conta pra gente.
A decisão por maioria de votos foi baseada na hipótese prevista no artigo 1º da Lei Complementar número 64 de 1990, que torna inelegíveis os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial pelo prazo de 8 anos, contado da decisão, salvo se o ato tiver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário. Para os ministros, não cabe ao TSE analisar o acerto ou desacerto da decisão administrativa que impôs a demissão, sendo cabível apenas verificar objetivamente a data em que a sanção foi efetivamente imposta para fins de contagem do prazo de inegibilidade. O colegiado acompanhou o entendimento do ministro Antônio Carlos, divergindo do voto do relator, que se manifestou pelo deferimento da candidatura. Este ano não tem eleições, mas isso não é desculpa para quem não está em dia com a Justiça Eleitoral. E a repórter Mariana Fabre explica. O título de eleitor é cancelado se você não votar e não justificar a ausência por 3 turnos seguidos, ou se não atender a uma convocação da Justiça Eleitoral. Mas pode ficar tranquilo, porque regularizar é simples. Você pode consultar e pagar multas pela internet. O primeiro passo é justamente verificar sua situação eleitoral. Ao acessar o site tse.jus.br, no canto direito da página você encontra a opção Situação Eleitoral. Aí é só informar seu nome, CPF ou título eleitoral e consultar. Se não tiver pendências, tudo certo. Mas, se descobriu que está com alguma multa a pagar, é só escolher a forma de pagamento, que pode ser por Pix, cartão de crédito ou boleto. E olha só, também dá para conferir e pagar pelo aplicativo e-Título, que é gratuito e está disponível para os sistemas iOS e Android. Você vai em Mais Opções, ali embaixo, no canto direito da tela inicial. Depois, clique em Pagar Multa Eleitoral. Se não tiver multa, vai aparecer que a sua situação está regular. Se tiver, o aplicativo vai indicar as mesmas opções de pagamento: boleto, cartão ou Pix. Pronto. Ah, mas se você for do time que prefere o atendimento presencial no cartório eleitoral, não esquece de levar um documento oficial com foto. Lá você vai receber uma guia para pagar a multa. São as informações aí da Mariana Fabre para a gente. Dela, a gente segue direto para o plenário do Tribunal Superior Eleitoral, acompanhando os últimos ministros aí se posicionando. Ministra Carmen, presidente da Corte, já a postos para dar início a mais uma sessão. Vamos lá ao vivo. Podemos nos assentar. Declaro aberta a sessão desta quinta-feira, 27 de março de 2025, do Tribunal Superior Eleitoral. Cumprimento os senhores ministros que integram este tribunal, ministro vice-presidente Cássio Nunes Marques, ministro André Mendonça, a senhora ministra Corregedora-Geral da Justiça Eleitoral, ministra Isabel Galotti, ministro Antônio Carlos Ferreira, ministro Floriano de Azevedo Marques e ministro Ramos Tavares. Cumprimento o vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa, senhores advogados presentes. Cumprimento os estudantes do curso de Direito da Universidade Estácio de Sá, da cidade do Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindos, nós nos sentimos muito honrados com a presença de todos vocês aqui, esperando que seja uma sessão proveitosa. Cumprimento o senhor diretor-geral da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, doutor Miguel Piazzi, do início da sessão administrativa. Apregou para julgamento a lista tríplice número 0600-009-30 procedente de Salvador, relatada pelo eminente ministro Antônio Carlos Ferreira. O interessado é o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, sendo advogados indicados Miércio Cerqueira Monteiro, Sérgio Egídio Thiago Pereira, Matheus Caires Merremeri Guzmão. É uma lista tríplice encaminhada pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia para o provimento de cargo de juiz substituto na classe de advogado. Vossa Excelência, ministro Antônio Carlos Ferreira, tem a palavra. Muito obrigado, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência, a senhora ministra corregedora, os eminentes ministros. Peço licença a Vossa Excelência para subscrever os cumprimentos feitos
na abertura dos trabalhos. Desejo a todos um excelente dia. Bem, quanto à lista apregoada por Vossa Excelência, de acordo com o parecer da assessoria consultiva desse tribunal, os advogados indicados preencheram os requisitos objetivos estabelecidos pela resolução TSE número 23.517, observadas as exigências legais e procedimentais e inexistindo elementos informativos caracterizadores de mácula e idoneidade moral dos candidatos, impõe-se o encaminhamento da lista tríplice ao Poder Executivo nos termos do artigo 120, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, combinado com os artigos 1º e 10 da Resolução TSE 23.517. É como voto, senhor presidente. Pois não. Eminente ministro relator, encaminha o seu voto no sentido de aprovar a lista para encaminhamento ao Poder Executivo. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência, não havendo, proclamo o resultado que o Tribunal, por unanimidade, determinou o encaminhamento da lista ao Presidente da República para escolha e nomeação. Apregou para julgamento a lista tríplice número 0600-001-53, procedente de Fortaleza, Ceará, relatada pelo eminente ministro Ramos Tavares. O interessado neste caso é o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e são advogados indicados Leonardo Roberto Oliveira de Vasconcelos, Andrei Barbosa de Aguiar e Joiciane Bezerra de Menezes. Esta lista foi encaminhada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará para o provimento do cargo de juiz substituto também na classe de advogados. Tem a palavra o eminente ministro relator. Excelentíssima senhora presidente, ministra Carmen Lúcia, bom dia, meus cumprimentos. Também peço licença para subscrever os cumprimentos já realizados, em especial aos alunos que nos acompanham hoje aqui da Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro. Senhora presidente, aqui como já anunciado, se trata de lista tríplice para preencher a vaga de juiz substituto do TRE do Ceará, decorrente do término do segundo biênio do Dr. Rogério Feitosa Carvalho Mota, que ocorreu em 15 de novembro do ano passado. A lista agora vem composta pelos seguintes indicados: Dr. Leonardo Roberto Oliveira de Vasconcelos, Dr. Andrei Barbosa de Aguiar e doutora Joiciane Bezerra de Menezes. A lista foi publicada por edital, não houve impugnações. Os três indicados apresentaram todos os documentos exigidos pela nossa resolução, preenchem o requisito alusivo ao exercício da advocacia por 10 anos e todos os demais requisitos exigidos pela normatividade de incidência, de maneira que o meu voto, senhora presidente, é pelo encaminhamento da presente lista a Sua Excelência o Presidente da República para escolha e indicação de um dos nomes. Agradeço a Vossa Excelência, o eminente ministro relator. Vota no sentido da aprovação da lista e encaminhamento competente para o Presidente da República para escolha, para indicação e nomeação do escolhido. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o Tribunal, por unanimidade, acompanhou o voto do eminente ministro relator no sentido do encaminhamento da lista ao senhor Presidente da República para escolha e nomeação. Agradeço a participação do eminente diretor-geral da Secretaria do Tribunal, doutor Miguel Iazzi. Declaro encerrada a sessão administrativa aberta, imediatamente a sessão jurisdicional, convidando o senhor secretário para tomar assento. Solicito que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral, realizada em 25 de março de 2025. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia, presentes à sessão, os senhores ministros Nunes Marques, André Mendonça, Isabel Galotti, Antônio Carlos Ferreira, Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares. Vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. Às 19h28 foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados 8 processos e a sessão foi encerrada às 20h52. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, observação ou retificação a fazer na ata, não havendo, declaro-a aprovada. Apregou para julgamento, primeiro feito da pauta desta sessão, o agravo regimental no agravo em recurso especial eleitoral número 0600-516-11, procedente de São Gonçalo do Amarante, Rio Grande do Norte, relatado pelo eminente ministro André Mendonça. Agravantes: Flávio Henrique de Oliveira e Jaime Calado Pereira dos Santos. Agravada é a coligação São Gonçalo da Gente. Esses agravos internos são interpostos contra a decisão que manteve a acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte,
que julgara procedente representação pela alegada prática de propaganda eleitoral por impulsionamento de conteúdo nas eleições de 2024. Ministro André Mendonça, Vossa Excelência, com a palavra. Agradeço, senhora presidente, a quem saúdo. Em nome de Vossa Excelência, minhas saudações também aos eminentes ministros, vice-procurador-geral eleitoral, senhores advogados, advogadas, estudantes da Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, professores também dessa universidade, meus cumprimentos. Senhora presidente, eminentes pares, conforme bem apregoado por Vossa Excelência, nós estamos a tratar de 2 agravos regimentais contra a decisão monocrática de minha lavra, que negara seguimento aos agravos interpostos contra a não admissão na origem dos recursos especiais que buscavam e buscam reformar acórdão do TRE no Rio Grande do Norte. No caso concreto, a Corte Regional reformou a sentença de 1º grau e julgou procedente o pedido formulado em representação por impulsionamento da propaganda eleitoral de cunho negativo, condenando assim os ora agravantes ao pagamento de multa no valor de R$ 7.000. Em minha decisão, apliquei o enunciado da súmula de número 30 deste Tribunal Superior, porquanto o acórdão regional está alinhado à jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual é vedado o impulsionamento de conteúdo negativo ao candidato adversário na internet. Quanto ao pedido de redução de multa, eu consignei que o TRE Rio Grande do Norte fundamentou de forma adequada e suficiente a fixação do valor da multa, em patamar um pouco acima do mínimo legal. Abro aspas, por se tratar de reiteração da conduta ilícita já apreciada em outros feitos, fecho aspas. Assim, neguei seguimento aos recursos especiais. O ora agravante, Jaime Calado Pereira dos Santos, em suas razões recursais, defende a não incidência das súmulas de número 24 e 30 deste TSE e reitera a suposta violação ao artigo 57-C da Lei 9.504 de 97, uma vez que a publicação impugnada, em sua visão, de fato ocorreu antes do período reservado à propaganda eleitoral e, em sua visão, sem caracterizar pedido de voto ou de não voto. Já o agravante Flávio Henrique de Oliveira busca afastar o óbice da súmula 30 do TSE com o argumento de que, no julgamento da representação 0601-237, dígito 45, este Tribunal Superior teria diferenciado o que caracteriza a propaganda eleitoral negativa, que é vedada pela via do impulsionamento, do debate legítimo sobre questões de interesse político comunitário. Pois bem, no voto que trago à apreciação dos eminentes pares, afirmo que os agravantes não se desincumbiram do ônus de impugnar de forma específica os fundamentos adotados na decisão agravada. Isso porque, embora defendam não ser hipótese de aplicação da súmula 30 do TSE, o fizeram apenas de forma genérica e com base nos mesmos argumentos já expostos nos recursos anteriores. Essa deficiência atrai o teor do enunciado número 26 da súmula deste tribunal, segundo a qual, abro aspas, não é admissível ou é inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente o fundamento da decisão recorrida, que é, por si só, suficiente para a manutenção desta. A esse respeito, cito o precedente deste tribunal sob a relatoria do ministro André Ramos Tavares, no agravo regimental, no agravo do recurso especial eleitoral 0604 459, dígito 80, da Bahia. De todo modo, conforme consta da decisão recorrida, o impulsionamento de conteúdo desfavorável a candidato adversário, como ocorrido neste caso, atrai a multa prevista no artigo 57-C da Lei 9.504, de 97,
por força do seu parágrafo 3º, que veda o impulsionamento, ressalvado apenas, diz a lei, o dispositivo, com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações. No caso dos autos, conforme consta do acórdão regional, os representados, então pré-candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, veicularam propaganda eleitoral por meio de impulsionamento com nítido conteúdo negativo, razão pela qual reitero os fundamentos da incidência da súmula 30 deste Tribunal Superior, que também é aplicável aos recursos interpostos por afronta à lei. Assim, voto pela negativa de provimento aos agravos regimentais, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência. O ministro relator vota no sentido de negar provimento aos agravos. Antecipa pedido de vista, neste caso, o ministro Nunes Marques. Eu indago dos senhores ministros se aguardam o retorno da vista. Portanto, proclamo que, após o voto do ministro relator André Mendonça, que negava o provimento aos agravos, antecipou o pedido de vista. O ministro Nunes Marques aguardam os demais. Apregou para julgamento os embargos de declaração na ação de perda de cargo eletivo número 0600-118-15, procedente de São Paulo, relatado pelo eminente ministro Ramos Tavares, com pedido de destaque pelo ministro Floriano de Azevedo Marques. Nestes embargos são embargantes Marcelo de Lima Fernandes e o Partido Socialista Brasileiro. Embargado é o Solidariedade Nacional. Esses embargos são opostos contra acórdão deste Tribunal Superior, que julgou procedente o pedido formulado na ação para decretar a perda do cargo de deputado federal em razão de sua desfiliação partidária sem justa causa nas eleições de 2022. Na sessão virtual de 6 a 12 de dezembro de 2024, o processo foi retirado do julgamento que estava em processamento pelo pedido de destaque formulado pelo ministro Floriano de Azevedo Marques. Eu, portanto, passo agora a palavra ao eminente ministro relator, uma vez que com o destaque se reinicia o julgamento. Tem a palavra o ministro Ramos Tavares. Muito obrigado, senhora presidente. Renovo meus cumprimentos às ilustres ministras e ministros do tribunal e a todos que nos acompanham. Aqui, senhora presidente, se trata de um pleito de ingresso nos autos como assistente simples, formulado por agremiação partidária, e 2 embargos de declaração opostos em desfavor do acórdão desta Corte, no qual foi julgado procedente o pedido formulado na ação para decretar a perda do cargo de deputado federal em razão de sua desfiliação partidária sem justa causa. Quanto ao pleito de ingresso nos autos, que foi formulado pelo Diretório Estadual de São Paulo do POD, eu registro que Marcelo de Lima Fernandes, inicialmente, se desfiliou do Solidariedade, tendo migrado ao PSB. Posteriormente ao julgamento desta demanda e já decretada a perda do seu mandato de parlamentar, em razão da ausência de justa causa para sua desfiliação, houve nova troca partidária, deixando-o agora ex-parlamentar, deixando a sigla do PSB e migrando ao POD. Nesse cenário, é incabível deferir o pleito de ingresso nos autos da agremiação que não recebeu, naquele momento, um novo integrante na qualidade de parlamentar eleito em seus quadros. O que ela recebeu foi um ex-parlamentar, já com perda do cargo decretada e executada. O artigo 4º da resolução do TSE 22.610 de 2013 determina que o partido em que esteja inscrito o mandatário que se desfiliou deve sim compor a ação de decretação de perda do cargo eletivo por desfiliação sem justa causa, nessa hipótese por haver interesse direto na demanda, uma vez que a improcedência dos pedidos resultará na imediata manutenção do parlamentar em seus quadros. E essa situação, porém, não ocorre no presente caso, em que o POD detém interesse fático remoto, no meu entendimento, um interesse remoto, indireto e meramente eventual no deslinde da demanda, uma vez que, além da reforma e inversão do acórdão desse tribunal, seria necessário comprovar ainda a existência de justa causa relativa a uma segunda migração para se assentar uma possibilidade eventual de manutenção do cargo em prol da agremiação, o que veremos adiante que também não é possível.
Dessa forma, diante do interesse meramente fático e não jurídico no deslinde da causa, não há fundamento legal, no meu entendimento, para se deferir o pedido de ingresso do POD nos autos. Quanto aos embargos de declaração opostos pelo Diretório Nacional do PSB. O Diretório do PSB, em que pese ter oposto os embargos de declaração em momento oportuno, formulou posteriormente pedido de desistência recursal, o que deve ser homologado diante da existência de procuração outorgada com poderes específicos e do teor do artigo 998 do CPC, o qual permite ao recorrente, sem a anuência do recorrido e a qualquer tempo, desistir do recurso interposto. Agora, quanto aos embargos de declaração opostos por Marcelo Lima Fernandes. Os embargos de declaração opostos pelo ex-parlamentar não comportam conhecimento, uma vez que o embargante, e aqui vem um dado novo, um fato posterior ao pedido de vista do ministro Floriano, o embargante concorreu ao cargo de prefeito de São Bernardo do Campo nas eleições de 2024, obteve êxito na disputa e foi ainda empossado no cargo, o que enseja a perda superveniente, no meu entendimento, do interesse recursal na presente demanda. Determina a Constituição brasileira, em seu artigo 54, inciso 2, a linha D, que os deputados e senadores não poderão, desde a posse, ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Nesses termos, ao tomar posse no cargo de prefeito, o embargante voluntariamente optou por exercer a chefia do Executivo de São Bernardo do Campo, em São Paulo, cargo que é inacumulável com o de deputado federal, o qual foi objeto de disputa nestes autos. Se é certo que, mesmo sendo deputado em mandato, teria perdido este cargo ao tomar posse, por muito maior razão não poderia assumir retroativamente esse cargo de deputado, posteriormente à referida posse como prefeito. Importante aqui relembrar que o embargante, inicialmente filiado ao Solidariedade e detentor do cargo de deputado federal por essa agremiação, desfiliou-se desse partido e ingressou nos quadros do PSB, tendo posteriormente realizado nova migração ao POD, partido este pelo qual foi eleito prefeito de São Bernardo do Campo nas eleições de 2024, sendo esse o atual quadro consolidado de filiação partidária e de cargo público em exercício. Tendo em vista que a pretensão contida nestes embargos de declaração é a de concessão de efeitos infringentes ao recurso, de modo a fazer, e aqui cito entre aspas, de modo a fazer retornar o embargante ao exercício de seu mandato parlamentar, fecho aspas, entendo que aceitar a incursão no mérito recursal neste momento processual confirmaria uma possibilidade que é a de um embargante obter êxito em seu recurso a fim de recobrar o cargo de deputado federal. Ora, isso equivale a permitir uma escolha pessoal entre permanecer no cargo do Executivo Municipal ou reassumir um mandato federal, em hipótese de escolha que estaria a pressupor uma concomitância de cargos à disposição do interessado, situação que contraria toda a normatividade constitucional sobre eleições, interesse público e fidelidade partidária. Tal conclusão permitiria a troca de cargos públicos por interesse privado, alçado a uma posição agora que seria superior à do interesse público, que é voltado à manutenção do atual quadro consolidado de posse e exercício do cargo, por último disputado no pleito municipal de 2024. Nesses termos, a posse do embargante no cargo de prefeito implica reconhecer a perda superveniente do seu interesse recursal, consistente em recobrar o cargo de deputado federal, declarado perdido em decorrência da sua desfiliação sem justa causa. Assim, já concluído, portanto, senhora presidente, senhores ministros, senhora ministra corregedora, indefiro o pedido de ingresso nos autos formulados pelo POD, homologo a desistência dos embargos de declaração opostos pelo Diretório Nacional do PSB e não conheço dos embargos de declaração de Marcelo Lima Fernandes, em razão da perda superveniente do interesse recursal. É com o voto, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência. O ministro relator Ramos Tavares indefere o pedido de ingresso nos autos pelo POD, homologa o pedido de desistência dos embargos opostos pelo Diretório Nacional do PSB e não conhece dos embargos de declaração de Marcelo de Lima Fernandes pela perda superveniente do interesse recursal. Passo a palavra ao eminente ministro que destacou, o ministro Floriano de Azevedo Marques, que está com a palavra, ministro. Excelentíssima ministra presidente Carmen Lúcia, em nome de quem cumprimento os demais ministros e a ministra corregedora, senhor secretário-geral João Paulo, senhor vice-procurador
Geral Eleitoral Alexandre Espinosa, senhores e senhoras advogados e advogados e também, em particular, os estudantes do curso de Direito da Universidade Estácio de Sá, seus professores, servidores e servidoras. Senhora Presidente, eu tinha pedido destaque para discutir o tema que, ora e vez, aparece aqui, a respeito dos efeitos do não atingimento da cláusula de barreira vis-à-vis a cláusula de fidelidade partidária e a perda de mandato. Mas, posteriormente, já tendo eu liberado o meu voto pós-destaque, sobreveio a eleição do embargante, como dito pelo relator, a prefeito, que faz a minha concordância plena com o voto do ministro relator na perspectiva da perda de objeto, de modo que essa discussão não será travada nos autos de um feito que perdeu o seu objeto. Então, nesses termos, eu acompanho agora na íntegra o voto do ministro André Ramos Tavares. Agradeço a Vossa Excelência e, portanto, o ministro Floriano de Azevedo Marques acompanha o voto do ministro relator, como voto eminente ministro vice-presidente Cássio Nunes Marques. Presidente ministra Carmen Lúcia, na pessoa de quem saúdo todos os presentes, com especial saudação aos alunos da Universidade Estácio de Sá da cidade do Rio de Janeiro. Eu, da mesma forma, senhora Presidente, acompanho integralmente o voto do relator. Agradeço a Vossa Excelência, ministro André Mendonça. Renovando meus cumprimentos, senhora Presidente, também acompanho o eminente relator. Agradeço a Vossa Excelência, ministra Isabel Galotti. Senhora Presidente, também eu cumprimento todos os presentes na pessoa de Vossa Excelência, especialmente os estudantes do curso de Direito da Universidade Estácio de Sá, e adiro integralmente ao voto do relator. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Antônio Carlos Ferreira. Com o relator, senhora Presidente. Muito obrigada, ministro. Eu também acompanho o relator e proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, indeferiu o pedido de ingresso nos autos formulado pelo POD, homologou o pedido de desistência nos embargos de declaração opostos pelo Diretório Nacional do PSB e não conheceu dos embargos de declaração de Marcelo de Lima Fernandes em razão da perda superveniente de interesse recursal. Apregou agora as listas da pauta desta sessão, foram elas afixadas no quadro ao lado da entrada do plenário, com processos previamente divulgados na internet. Apregou, portanto, a lista número 1, relatada pelo eminente ministro André Mendonça. Há 2 processos que são agravos regimentais em agravo recurso especial e em recurso especial eleitoral. Nesses 2 casos, o eminente ministro nega provimento aos agravos. E eu indago dos senhores ministros se alguma divergência e não havendo, proclamo o resultado que o Tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos nos termos do voto do relator. Lista número 2, de relatoria do eminente ministro André Mendonça. Há 3 processos que são embargos de declaração em agravo regimental. O ministro relator rejeita os embargos. Eu indago dos senhores ministros se alguma divergência e não havendo, proclamo o resultado que o Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos nos termos do voto do relator. Lista número 1, relatada pelo eminente ministro Floriano de Azevedo Marques, é um agravo regimental em agravo em recurso especial eleitoral. O ministro relator nega provimento ao agravo e eu indago dos senhores ministros se alguma divergência, não havendo, proclamo o resultado que o Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Lista número 2, de relatoria do eminente ministro Floriano de Azevedo Marques. São 4 processos que são agravos regimentais em agravo em recurso especial eleitoral e em recurso especial eleitoral. Nestes 4 casos, o eminente ministro Floriano não conhece dos agravos. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o Tribunal, por unanimidade, não conheceu dos agravos internos nos termos do voto do relator. Indago dos senhores ministros se há alguma urgência ou matéria posta em mesa e não havendo nenhuma urgência. Eu agradeço a presença de todos. Desejo a todos um excelente dia. Declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigada. O Direto do Plenário com a sessão do Tribunal Superior Eleitoral fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Continue com a programação aqui da TV Justiça e até a próxima sessão. Tchau.